Fala, meu amigo, seja bem-vindo. Esse é o canal Thiago Gatilho e hoje a gente vai comentar sobre mais uma lambança desse governo, né? Aquela coisa aí que mostra a real necessidade de ter uma pessoa experiente para criar essa questão de decreto. Você não pode simplesmente fazer decreto por ideologia. Fica aí. Pensa comigo. Se você fosse construir um prédio, o que você iria contratar? Quem você iria contratar para ser o responsável para construir o prédio? Um engenheiro? Dependendo, até um arquiteto tem um técnico em edificação, tem os níveis que ele consegue fazer a construção também. Se eu vou falar sobre defesa pessoal, eu vou pegar um cara especialista nisso. Se eu vou falar sobre legítima defesa, a gente contrata o profissional de acordo com a sua especialidade, concorda de acordo com a sua necessidade. Acontece que no primeiro dia, vocês sabem muito bem, o PT criou lá o decreto. E quando ele criou esse decreto do revogaço, ele revogou coisas até que não precisavam. O cara que criou, a gente já falou várias vezes, o grupo, que com certeza foi uma equipe técnica que criou esse revogaço, não pensou que estaria revogando outras coisas, ou talvez não soubessem que o Exército também é responsável pela questão de blindagem, pela questão de químicos, ou por qualquer outra coisa, explosivos, o químicos, a PF também é responsável, tá? Então, essa situação gerou um certo imbróglio, em específico na questão do CR para blindagens. Porque muitos falaram, eu vi até em reportagem dizendo, é fake news que pararam de blindar carros, porque desde tal data não é mais necessário que o proprietário do veículo tenha CR para andar com o carro blindado. A pessoa está correta nessa afirmação que não é necessário você ter CR para ter um carro blindado. Só que estamos falando em que quem cria o processo de blindagem, quem blinda, precisa do CR. A empresa que vai fazer o serviço de blindagem, que vai vender o material para blindagem, precisa do CR, porque ela é supervisionada pelo Exército Brasileiro e o seu certificado de registro, você faz como se fosse um paralelo aí com a questão do atirador, do CAC. Você precisa solicitar ou informar o Exército que vai fazer um serviço de blindagem, vai iniciar uma blindagem, recebe uma autorização ou faz um proforma lá, e quando finaliza o processo, tem lá a comunicação de que o carro foi blindado, tá tudo ok, já segue pronto. E essa partezinha aí, que ninguém sabia como era para fazer com essa queda do decreto, o Exército se viu numa situação aí que bloqueia tudo para até a gente entender. É tanto que ele foi lá, fez a solicitação de esclarecimentos para dizer o que é que a gente faz agora. E nesse período a gente passou esse vazio de não, o Exército não fazia processo, fazia aquele congelaço, sabe? Não tem um revogaço, foi um congelaço, porque tava tudo congelado, tava tudo parado, não se blindava mais carro, não se fazia reparo de carro blindado, não se faz mais nada porque eles não sabiam como proceder. E é essa situação que a gente veio denunciar, que a gente veio falar e que provavelmente pode acontecer outras coisas nesse sentido, já que o governo hoje, ele governa por ideologia. A gente não pode mandar em um país, a gente não pode deixar com que as rédeas do país sejam controladas, sejam guiadas por pura ideologia. Velho, para com isso, meu irmão. A gente tá falando de um país gigante, de uma economia gigante, e é a economia que manda na parte econômica da América do Sul, porque é a maior economia, e a gente tá igual a canoa, né? As ideologias dos países pequenos estão contaminando o país grande, né, que é o país Brasil, e aí a gente tá feito uma canoa porque está sendo manobrado pela bunda, né? O país pequeno vai querer mandar no país grande, ou a ideologia do país pequeno, que já se provou que não serve de nada, vai começar a interferir nas decisões do país grande. Pô, para com isso, meu irmão. A gente é cabeça, a gente não é cauda, velho.
E essa foi mais uma prova de que ou o governo cria uma condição decente para fazer as suas políticas, ou a gente vai afundar cada vez mais. E sem contar que, se você parar para pensar, velho, a gente tá falando de segurança, tá falando da blindagem de carro particular, a gente tá falando de transportes de valores, tudo isso interfere, tudo isso está sendo interferido por conta de uma lambança de pessoas sem experiência. Então, é triste ver o que está acontecendo no país, é triste ver que isso eles não vão assumir esse erro, eles não vão aceitar essa culpa, e se não aceitar a culpa, eles não mudam, eles não buscam uma outra forma de resolver ou de implantar, imputar à força essa ideia deles. E, meu amigo, não tem muito o que esperar não, viu? É desanimador, é triste. A gente, pelo menos eu, penso que quanto menos governo tiver, mais fácil é para o Brasil sair do buraco, mais fácil é para o microempresário, para o empresário, ou quem quer trabalhar realmente, fazer o seu país crescer. Porque, para pensar, você, microempresário, a grande maioria das pessoas que me seguem são de 25 a 49 anos, e 92% são homens, então eu imagino que todos sejam trabalhadores. E você, mesmo que seja CLT ou você que seja PJ, tá focado em ganhar o seu dinheiro, fazer a sua vida melhorar e só. E esse tipo de pensamento, quando é feito com várias pessoas pensando a mesma coisa, o resultado é positivo. Já a ideologia da esquerda, que se preocupa muito com o terceiro, que tomam as dores de terceiros como esse animalzinho se sentiu sofrido, esse animalzinho está sofrendo, ou ela foi altamente rude com tal pessoa, ou seja, aquela pessoa que não olha para si, só olha para o problema dos outros e toma a dor, ela não está fazendo a parte dela, porque ela não está fazendo com que a vida dela seja melhor, com que ela puxe a responsabilidade da vida dela e faça o caminho dela. E ela só vai fazer atrapalhar. Por quê? Ela não vai evoluir individualmente e ela vai atrapalhar quem quer evoluir individualmente. E vai ser a melhor pessoa a ficar apontando os dedos. É o tipo da pessoa que eu não quero perto de mim. E eu espero que você também não queira. E é isso que eu tenho a dizer. O governo está aí para lhe atrapalhar. Infelizmente, o governo, com essas ações incalculadas, está atrapalhando mais do que ajudando. Mas não espere do governo, faça o seu. Se todo mundo fizer o seu, o negócio vai ficar bem feito. Porque o esforço vai depender só de você. Claro, o governo, na teoria, seria um facilitador e está sendo dificultador. Mas é o teu sócio, bicho. Eu sempre falo, o governo é o teu sócio com prioridades, porque ele recebe antes de você e se der prejuízo, ele vai querer a parte dele independentemente se está dando prejuízo ou não. Então, faz o teu melhor, se esforça, começa a proteger o teu patrimônio com Tiago, estou pensando em investir em casa de vacation, estou pensando em botar dinheiro nos Estados Unidos, estou pensando em fazer qualquer coisa para começar a ter um pé de meia fora ou ter uma segunda opção, que foi assim que eu comecei a fazer a minha vida, porque não adianta ficar somente dependendo de um país que tem uma instabilidade enorme, se é só você olhar o histórico do país, e eu não saber o que vai ser da minha vida daqui pra frente. Pô, fala no direct aí, se eu puder te ajudar em alguma coisa, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu conheço pessoas aqui de confiança, então eu posso repassar essas pessoas para te ajudar de alguma forma, mas pesquisa, estuda, foca no que tu quer da tua vida. Não espera do governo, velho, porque você não vai ter sucesso esperando, a não ser que você seja lá da patotinha que vai ser um dos campeões da nação, né? Que depois a gente vê que foram só inflados, eles não cresceram. Mas faça o seu, o resumo eu queria explicitar e conversar contigo sobre essa lambança desse revogaço, e já já a gente descobre mais coisas, viu? Como
Eu não vou falar porque eles já bloqueiam os canais, mas tem outras coisinhas aí que a gente tá vendo nas reportagens e são ridículas. Enfim, meu muito obrigado. Até a próxima. Fica com Deus. Qualquer coisa chega lá no Instagram. Não vou botar o nome aqui não, que eu não vou editar, mas @Thiago Gatilho, pô, é exatamente o que tá no YouTube, é o que tá lá no Instagram. Fala comigo no direct se tiver qualquer dúvida, tá? Fica com Deus, tchau, tchau.